Filipenses capítulo 3, verso 17 até o capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito e amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra é tão rica, tão maravilhosa, tão poderosa. Ela traz paz, ela traz consolo, ela traz correção. Carecemos da intervenção do teu Espírito Santo. Senhor, fala a cada coração desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve nessa hora. Que o Senhor fale ao coração, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga direção, traga esperança, traga correção àqueles que assim precisam. E que em tudo Cristo, nosso Senhor, o Rei da Glória, seja exaltado e glorificado. Seja conosco nesse momento, Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de começar essa mensagem, que já é a 7ª mensagem desta série sobre Filipenses. Teremos ainda possivelmente 2, baseadas no capítulo 4 de Filipenses. E eu queria começar essa mensagem de uma maneira um pouco diferente do que costumo fazer, que ao invés de começar pelo início, começar pelo final do trecho que eu li agora. E pelo final mesmo, a segunda parte do versículo 1 do capítulo 4, diz assim: permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E eu te pergunto, como devemos permanecer, como fazer para permanecermos firmes no Senhor? Como permanecer firmado em Cristo em dias, no mínimo, inusitados ou diferentes de tudo que já vivemos até hoje em nossas vidas? Como permanecer firme em Cristo nos dias em que vivemos? Hoje de manhã eu falava lá na freguesia sobre Filipenses, mas não esse trecho, mas a parte um pouco anterior. Voltei para o capítulo 1 e eu falava do contexto do apóstolo Paulo, como tem falado nessas mensagens. Se você vem nos acompanhando, você já ouviu isso. E se você não ouviu, as mensagens estão no nosso canal de YouTube. A gente fez até uma playlist, você pode ouvir em sequência. Paulo estava preso, possivelmente numa prisão domiciliar, possivelmente em Roma, possivelmente no ano 62. Tudo isso são hipóteses, mas muito prováveis. E ele estava ali preso, sem poder sair por conta da pregação do evangelho. E hoje de manhã eu falava lá na freguesia, que ele fala de alguns resultados da sua prisão. Paulo, no meio daquelas circunstâncias, ele estava tão firme no Senhor que ele enxergou que a sua prisão trouxe resultados bons para a proclamação e para o avanço do evangelho. E eu falei que ele trouxe a evangelização da guarda pretoriana, que era um conjunto que alguns estudiosos chegam a falar que podia chegar a 9.000 homens, que trouxe a pregação do evangelho através do ânimo de outros irmãos que olharam para Paulo preso por conta do evangelho e se animaram a pregar a Cristo, e trouxe como resultado a expectativa dele de libertação, fosse a libertação da cadeia ou fosse mesmo a sua condenação à morte e a libertação para estar para sempre com Cristo. Então Paulo era um homem que mesmo naquelas circunstâncias, como eu falava hoje de manhã, ele tinha alegria e ele tinha esperança. Ele não deixava de observar os desafios e as lutas, ele não olhava como se fosse tudo um mar de rosas, ele falava das lutas, das tristezas, como quando falou da doença de Epafrodito, aqui em Filipenses também. Mas Paulo tinha alegria, Paulo tinha esperança e Paulo estava firmado no Senhor. Por isso ele enxergava esses 3 benefícios a partir da sua prisão: a evangelização daqueles guardas,
o ânimo dos irmãos para pregar o evangelho e a sua libertação, seja ela de qual ordem fosse. Então, como Paulo se mantinha firme? Hoje, partindo aqui do final do trecho que eu li e voltando para o início do trecho lido, eu gostaria de falar para os irmãos de dois aspectos muito importantes na nossa vida cristã para permanecermos firmes no Senhor. Dois focos, dois lugares, assim como eu agora estou olhando para uma câmera, e como falava hoje de manhã, é estranho pregar aqui, eu estou sozinho na minha casa olhando para uma câmera, mas sei que você me ouve, seja agora ao vivo ou por meio de uma gravação, mas é um pouco estranho, mas assim como eu olho para essa câmera, pois eu sei que a partir daqui você me ouve, você me vê e eu posso ministrar a palavra de Deus ao seu coração, para onde devemos olhar? Onde deve estar o nosso foco para cumprirmos a ordem dada aqui pelo apóstolo Paulo, que nós lemos no versículo 1 do capítulo 4, e permanecermos assim firmes no Senhor? Gostaria de, a partir do texto lido, mostrar dois pontos muito importantes, dois focos, dois alvos que devemos ter em nossas vidas, em nossas mentes e corações para permanecermos firmes no Senhor. O primeiro dele são os exemplos bons. Irmãos, ninguém vive sem referência. Todos nós temos referências. Todos nós temos pessoas, temos situações que servem de modelo ou padrão para nós. Todos nós olhamos para alguém no sentido de ter pessoas que são referência. E aqui Paulo fala o seguinte no versículo 17 do capítulo 3. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. No capítulo 4, versículo 9, que vai ser objeto da nossa reflexão em cultos seguintes, se Deus assim permitir, Paulo chega a falar o seguinte, Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Isso pode soar aos nossos ouvidos até um pouco arrogante, mas Paulo se colocava assim. Mas não é a arrogância do apóstolo, é a certeza de que ele vivia uma vida para a glória de Cristo e ele se colocava não como um exemplo de perfeição. Eu sugiro que você volte na mensagem anterior, depois ouça a mensagem pregada anterior a essa, em que eu falo que Paulo, no versículo 12, ele fala que não tinha obtido tudo aquilo que ele estava falando, mas que ele se via como um crente maduro que estava caminhando para a perfeição. Então Paulo não era arrogante, Paulo não era vaidoso, mas ele tinha autoridade de falar, olhem para a minha vida como alguém que serve a Cristo, como alguém que pode ser modelo para vocês. Será que nós podemos fazer isso, irmãos? Será que nós podemos fazer sem vaidade, sem orgulho, mas olhar para as pessoas, olha, pode caminhar como eu caminho na vida cristã? Pode conduzir seu casamento como eu conduzo o meu? Pode conduzir a sua vida de oração como eu conduzo a minha? Pode pregar e evangelizar como eu faço? Pode anunciar a Cristo como eu tenho feito? Será que nós temos essa autoridade que o apóstolo Paulo tinha? Isso já serve para a nossa reflexão. Mas o que eu queria chamar mais a nossa atenção é quem tem sido referência para você? Quem tem sido exemplo? Eu tenho trabalhado há muitos anos com jovens e isso é algo que nos traz muita preocupação no trabalho com jovens, pois os jovens muitas vezes são influenciados por pessoas que não têm nada de Deus, são influenciados pelos números de seguidores que alguém tem no Twitter, ou então no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, são influenciados pelo número de curtidas que a pessoa tem, pelo grande ênfase nas celebridades que temos em nossa cultura, e às vezes tem o olhar em exemplos que não são bons, mas não somente os jovens, nós que somos jovens há mais tempo, quem tem sido as nossas referências? Quem é referência para nós? O apóstolo Paulo, ele fala aqui em Atos capítulo 20, deixe-me pôr aqui para vocês, Atos 20, a partir do versículo 27, do versículo 17, coloquei na tela para vocês, Atos 20, a partir do versículo 17, diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ele chamou os líderes da igreja de Éfeso, lá na praia de Mileto, versículo 18 de Atos 20. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Então ele não estava contando novidade nenhuma, ele estava, vocês sabem como eu vivia quando estava aqui com vocês. Versículo 19, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus.
Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Paulo chega para aqueles homens e fala: vocês viram como eu vivi aqui? Vocês viram, salvo engano, Paulo ficou 3 anos em Éfeso ensinando, como lemos aqui, publicamente, um grupo maior e de casa em casa, servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas, sendo provado, mas não deixando de pregar a Cristo. Então Paulo era um exemplo e aqueles irmãos que conviviam com ele podiam testificar isso. E Paulo não só se colocava como um exemplo, como temos visto até aqui, mas Paulo recomendava aos seus seguidores, aos seus filhos na fé, por assim dizer, que também fossem exemplo. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,12. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Paulo fala assim ao jovem pastor Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo não só se colocava como um exemplo, Paulo não só era um exemplo de um homem de Deus, e isso era notório aos olhos daqueles que estavam ali convivendo com ele, mas ele também exortava aqueles que ele instruía nos caminhos de Deus. E eu te pergunto, quem tem sido referência para você? Será que as nossas vidas têm sido exemplo de cristãos, de cristãs maduras e fiéis e piedosos diante do Senhor? Eu quero te sugerir a ter como exemplo, ter exemplos para você em 3 dimensões. Primeiro, exemplos da Bíblia. Como eu falava hoje de manhã, falei de Paulo como um exemplo, José do Egito como um exemplo de alguém que sofreu terrivelmente, foi traído, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor e enxergou que Deus tinha permitido aquilo tudo para preservar a vida do seu povo. Paulo, José e o próprio Cristo, como a excelente abertura do diácono Alain, falando de Filipenses 2, o texto que fala da humilhação de Cristo, que ele veio até nós, ele morreu naquela cruz, ele verteu seu sangue precioso e ressuscitou ao 3º dia, ele pagou um preço alto por nossas vidas, e ele é o exemplo supremo que temos. Então temos exemplos na Bíblia, temos exemplos na história da igreja. Leia livros de bibliografias, até livros densos como Mártires da Fé, que mostram homens que deram sua vida por amor ao Evangelho. Livros como tem um livro chamado Servos de Deus, do Franklin Ferreira, que mostra a história de vários homens de Deus na história cristã, homens piedosos. Conheça a bibliografia de mulheres de Deus que cederam sua vida pelo Evangelho, que pagaram um preço alto por fidelidade a Cristo. Então tenha referências, modelos na Bíblia, tenha modelos na história da igreja e tenha modelos atuais. Deus tem preservado homens e mulheres que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Existem hoje, irmãos, eu falo isso com propriedade porque eu conheço muitos líderes, conheço muitos pastores, conheço muitos homens que têm pago um preço alto para servir a Cristo, abrindo mão de prazeres, abrindo mão de status, abrindo mão de recursos, abrindo mão de carreira, abrindo mão de muitas coisas, amigos próximos, pastores fiéis, e não só pastores, irmãos e irmãs de oração, pessoas dedicadas a Deus, evangelistas, missionários. Muitas pessoas têm se dedicado intensamente à pregação do Evangelho. Então, quem são as suas referências? Você tem tido como referência, como modelo na sua vida? Paulo se coloca aqui como um modelo para aqueles irmãos de Filipos, da igreja em Filipos. E nós precisamos estar muito atentos àqueles que são modelo e referência para as nossas vidas. Ele continua no versículo 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E aqui eu quero voltar na mensagem anterior. Perdoe-me citar novamente, eu sugiro que você ouça a mensagem anterior a essa. Se possível, ouça toda a série, em que eu falei dos 3 Cs, a letra C, o cuidado, o conhecimento e o avanço na carreira cristã. E o primeiro ponto que Paulo chama a atenção é o cuidado que devemos ter, pois a vida cristã é uma vida cheia de riscos. E Paulo conhecia isso muito bem. Então ele fala aqui, cuidado, e Paulo fala com lágrimas. Isso trazia angústia, trazia tristeza a Paulo. Paulo que fala tanto de alegria, Paulo que tinha tantos motivos para se regozijar no Senhor, também tinha tristezas. E uma coisa que trazia tristeza a Paulo era justamente saber que existiam inimigos da cruz de Cristo. Cuidado, como eu falei na mensagem anterior, cuidado com a sua vida espiritual. Não tome as rédeas da sua vida espiritual, não tome suas decisões sozinho, ore, peça direção a Deus e compartilhe com a sua liderança, peça conselhos.
A vida espiritual para alguns é algo muito tranquilo de se viver, mas há um risco muito grande, irmãos. Há um risco muito grande, pois há muitos falsos profetas, há muitos que pregam um evangelho falso por aí, e se você não tomar muito cuidado, você pode ser seduzido por esses. E qual é o destino desses falsos mestres, desses falsos profetas? Paulo fala aqui no versículo 19. O destino deles é a perdição. Eu ouvi o reverendo Hernando Dias Lopes expondo esse texto, e ele falava: o destino dos falsos profetas, o destino daqueles que pregam um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, se não se converterem, é o inferno, irmãos. E aqueles que os seguem em suas doutrinas, em suas maquinações, em suas loucuras, caminham a passos largos para o abismo também. Então, cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com aqueles que são referência, cuidado com aqueles que são modelo, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem entra à sua mente, com quem entra ao seu coração. Isso fará uma diferença tremenda na qualidade da sua vida cristã e, quem sabe, até do seu destino eterno. Se não nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados e não amarmos a palavra de Deus e não formos instruídos no verdadeiro evangelho, podemos estar caminhando a passos largos para a perdição. E Paulo fala sobre isso. Então, cuidado. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção desses dois pontos nessa breve mensagem, não me estenderei muito nessa noite. Primeiro é os exemplos bons, para permanecermos firmes em Cristo, para atendermos ao chamado do apóstolo Paulo, que eu falava no início, final do versículo 1 do capítulo 4, permaneçam firmes no Senhor. Precisamos ter bons exemplos. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Se você acha que não tem referência nenhuma, você está enganado, você tem referências. E se por acaso você pudesse viver sem referência nenhuma, a sua referência última seria você mesmo. E não é uma boa vivermos dependentes apenas das nossas percepções e impressões da vida. Nós erramos muito. O próprio Deus, como eu falava na pregação do culto de oração de ontem, sábado, ele é um Deus e três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem num relacionamento eterno em amor. Então nós precisamos nos relacionar, precisamos ouvir o outro. Marido, ouça a sua esposa. Eu sei que às vezes a esposa fala coisas que não gostaríamos de ouvir, mas precisamos ouvir. Esposas, ouçam seu marido, ouçam seus filhos, filhos, obedeçam aos seus pais, submetam-se a eles. Ouçam uns aos outros, ouçam o irmão da igreja. Cuidado com quem você ouve, mas também não feche seus ouvidos para orientações que podem vir da parte do Senhor por meio do Espírito Santo. Então, primeira coisa, os exemplos bons. E segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é, se devemos ter um foco em bons exemplos, em bons modelos para seguirmos a nossa vida cristã, também devemos ter um foco na eternidade que passaremos com Cristo. Olha o que diz o verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é curioso Paulo falar de cidadania aqui aos filipenses, porque Filipos era uma colônia romana. E as colônias romanas, elas tinham uma característica de refletirem muito da capital do império, que era Roma. Então, Filipos funcionava como se fosse uma pequena Roma. E, salvo engano, lá parece que tinham muitos aposentados militares, então era uma cidade que respirava muito os ares do Império Romano. Então, Filipos era uma cidade em que era muito exaltada a cidadania romana. E para esses cristãos, nesse contexto, Paulo fala, olha, a nossa cidadania não é de romanos, Paulo tinha cidadania romana, mas a nossa cidadania é também de romanos, como ele falava, mas a nossa cidadania hoje é de cristãos brasileiros, cariocas, ou de outro lugar, você que me ouve, mas a nossa cidadania, sobretudo, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos olhar para bons modelos, bons exemplos, e precisamos olhar para os céus, ter a nossa esperança na glória do Senhor, irmãos. E olha o que diz o verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Irmãos, estamos lutando contra esse vírus, estamos vendo tudo o que está acontecendo, vacinas sendo buscadas, medicamentos, temos orado, muitas pessoas têm sido restauradas, infelizmente outras têm partido, tem muitos óbitos acontecido também. Mas, irmãos, esse nosso corpo está sujeito a envelhecer, está sujeito às doenças, está se degenerando. Estamos nos esvaindo, mas um dia Cristo vai voltar e nossos corpos serão glorificados.
Um dia Cristo vai voltar e nós teremos um corpo glorificado como ele, e não haverá mais doença, não haverá mais dores, não haverá mais angústias. Teremos um novo corpo, teremos uma nova vida. Essa é a nossa esperança, irmãos. Então, para permanecermos firmes no Senhor, precisamos ter bons modelos, bons exemplos e também termos nossos olhos fixados na eternidade que nos aguarda em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3. O mesmo apóstolo Paulo fala o seguinte, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, como aqueles falsos mestres faziam, que tinham o seu estômago como seu Deus, que viviam para si mesmos. Versículo 4 de Colossenses 3. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então também serão manifestados vocês com ele em glória. Glória a Deus, nós seremos glorificados com Cristo, seremos glorificados e viveremos para sempre com o Senhor. Assim, e aí Paulo começa a dar orientações práticas, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Abandone a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? O que Paulo está nos dizendo? Que para ficarmos firmes em Deus, precisamos pensar nas coisas lá do alto. E cuidado, não só com os exemplos e referências que você tem, como eu dizia antes, mas também com o que tem entrado à sua mente, com o que você assiste na televisão. Há tanta imoralidade. Nós, infelizmente, como cristãos, inclusive, falo isso com tristeza no coração, muitos cristãos têm se acostumado com imoralidade sexual na televisão, porque quase toda série de televisão, quase todo filme mostra cenas de sexo explícito ou quase isso. Tem se acostumado com uma violência terrível e todo mundo acha isso normal. Mas o que tem habitado sua mente para permanecermos firmes no Senhor? Precisamos fazer como Paulo disse aqui em Colossenses 3, fazer morrer essas coisas e colocar nosso pensamento no alto, na glória dos céus. Isso não quer dizer que não vamos viver uma vida comum. Vamos viver a nossa vida, vamos ao mercado de máscara, usando álcool gel, lavando tudo quando chega em casa, tomando todos os cuidados, deixando para ir somente o mínimo de pessoas necessário. Minha esposa está grávida, então ela raramente tem ido ao mercado. Eu sempre possível faço com que ela não vá, prefiro até que ela não vá. Essa semana nós passamos rapidamente no mercado quando voltamos da obstetra, que ela queria comprar alguma coisa, mas eu tenho feito compras sozinho, não tem problema nenhum com isso. Faça suas compras, siga a sua vida, pague suas contas, negocie o que for necessário, se assim for. Siga a sua vida comum, mas com o olho na eternidade, com o coração focado na eternidade, certo de que a gente não sabe o que vai acontecer com esse coronavírus, não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, já estamos em quarentena há 2 meses, quando poderíamos imaginar isso? Mas uma coisa nós temos certeza, Cristo vai voltar e nós viveremos para sempre com o Senhor, em novos céus, em nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá vírus, onde não haverá quarentena, onde não haverá Covid, onde não haverá nada disso, porque estaremos para sempre na presença do Deus Altíssimo, glorificando a Deus, vivendo para a glória e honra do nosso Senhor. Então, louvado seja o nome de Deus. Foque seu coração naquilo que é eterno. E aqui, irmãos, caminhando para a conclusão, versículo 4, Paulo conclui assim, capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo se coloca como um exemplo de fidelidade, Paulo se coloca como um exemplo de firmeza em Deus, como um exemplo de alguém que pregava o evangelho, alguém que pagou preço alto para viver para a glória de Deus. Mas Paulo aqui também se coloca como alguém que tinha profundas afeições por aquela igreja. Ele fala, amo de quem tenho saudade. Nós temos tido saudade, eu tenho falado isso. É estranho, irmãos, ficar indo à igreja direto e não ter ninguém lá. Ontem estávamos em 3 pessoas na igreja e ver os bancos, ver tudo lá e a gente trabalhando para melhorar a igreja. Um irmão nos visitou, mas depois saiu. Ficamos em 4 pessoas.
Como a gente sente falta, sente saudade dos irmãos, do abraço, de conversarmos, de rirmos juntos, de compartilharmos, de orarmos juntos. Sentimos falta, Paulo sentia falta disso. Precisamos ter afeições santas, de amor, de piedade uns pelos outros, e assim permanecermos firmes no Senhor. Então, como permanecer firmes em Deus? Como permanecer firmados na rocha que é Cristo? Paulo nos dá duas dicas muito valiosas nessa noite. Observe bons exemplos, tenha bons padrões para a sua vida, na Bíblia, na história da igreja e no nosso convívio. Ou seja, mesmo na internet, bons pregadores, bons ministros de louvor que você vai ouvir, que vão edificar a sua vida. E mantenha seus olhos na eternidade, de onde, dos céus, de onde virá o Senhor, nosso Salvador, para nos buscar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue ministrando no seu coração, e que se você está ansioso, está angustiado, está preocupado, está se deixando levar pelas angústias e preocupações da vida, ore nesse momento, apresente sua vida ao Senhor e peça: Senhor, me ajuda a olhar para a vida de homens como o apóstolo Paulo, olhar para a vida de homens como pastores que temos hoje, homens queridos, homens próximos. Essa semana ficamos muito felizes porque o bispo Carlos Alberto ficou doente, ficamos preocupados com ele, mas louvado seja Deus, ele está se recuperando. Então temos bispos, temos pastores, temos irmãos preciosos que têm se dedicado, têm se lançado no ministério. Há muitas pessoas que podemos olhar que trazem alegria e esperança e que são padrão para nós. E mantenha seus olhos na eternidade, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos prometeu um novo corpo, onde não haverá mais choro nem pranto, pois todas essas coisas passarão. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que os nossos corações sejam firmados em Cristo. Vamos orar.